Bem, amigo vendedor, agora nós vamos na primeira conexão antiga, ou seja, lembra no início que nós falamos do AIDA? Ok, antigamente essa era a primeira etapa do passo a passo de uma venda bem feita, ou seja, como que a gente vai chamar a atenção do cliente. Na etapa da atenção existe o primeiro cuidado que nós devemos ter, a forma como você cumprimenta o seu cliente. De que forma você vai apertar a mão do seu cliente. Antes de mais nada, a iniciativa do aperto de mão é dele, do cliente. Se ele estender a mão para te cumprimentar, faça o mesmo, cumprimente. Qual a intensidade que você vai pegar na mão do seu cliente? A intensidade dele. Se ele der um aperto de mão firme, siga o exemplo. Também dê um aperto de mão firme. Se ele dá um aperto de mão leve, retribua um aperto de mão leve. Ou seja, cumprimente na mesma intensidade do cliente, mas muito cuidado, porque existe aquele vendedor que ele cumprimenta o cliente, né? Quando ele dá a mão assim, que nós chamamos de rabo de peixe. E existe aquele que também dá aquele aperto de mão no cliente, que nós chamamos de alicate, aquele que parece que vai quebrar os ossos da mão do cliente. Então a intensidade do aperto de mão, às vezes tem gente que fala, que detalhezinho mais idiota. Não, não é não. Ele é muito importante. É a porta de entrada junto com o seu cartão. Cuidado, o aperto de mão é importante. Você tem que ter técnica até para pegar na mão do seu cliente. Bom, sendo convidado para entrar e depois do cumprimento, cuidado na forma como você vai se sentar na frente de um cliente. Mão no queixo, segurando o queixo, não é adequado. As duas mãos em cima da mesa do comprador também não é adequado. Evite isso. Evite colocar a pasta em cima da mesa do cliente. Evite colocar o seu notebook de frente para você e de costa para o seu cliente. Se você utiliza de um notebook para fazer uma venda, coloque ele na lateral, para que os dois tenham acesso. Agora, o mais interessante, o que funciona melhor é um tablet, né? Que é muito mais prático para você fazer uma apresentação, mas se você faz com notebook, coloque do lado. Nunca coloque a sua pasta em cima da mesa do comprador, coloque ela sempre no chão, do lado, do seu lado. Esse negócio que passa de vendedor no chão, atrai pedidos negativos, isso é tudo conversa, isso é tudo folclore, tá, gente? Coloque ela do seu lado, se for aquela pasta que você coloca quando a alça é na vertical. Agora, quando é uma pasta tipo 007, coloque ela no seu colo ou em alguma cadeira que tem na sua lateral. Se não tiver, puxe uma cadeira e coloque sua pasta, mas nunca em cima da mesa do vendedor. E outra, quando você senta na frente do cliente, postura ereta. O cliente está ali e quer falar com pessoas que têm postura, com pessoas que estão levando o ânimo, e não aquele desanimado que senta do lado do cliente, ou aquele que se espicha, né? Solta as pernas lá na frente do cliente, cruza o braço, transmitindo para o cliente que você está ali porque você é obrigado a estar ali. Não mostre que você está satisfeito de estar ali. Postura na hora de sentar e falar com o seu cliente, ok? Bem, para chamar a atenção do seu cliente, é muito importante que você utilize um catalisador de atenção. Olha que legal isso que eu estou colocando aqui para vocês. Catalisador de atenção. Que ferramenta é essa? Por exemplo, eu tenho uma aqui, ó. Isso daqui nós podemos chamar como um folder. Aqui é uma tabela de preço, mas suponhamos que isso daqui fosse um folder, onde você tem as informações do seu produto ou serviço. Isso daqui é um catalisador de atenção que funciona até nos dias atuais. É antigo e continua funcionando. Como você apresenta um catalisador para o seu cliente? Aí é que entra o detalhe se é funcional ou não. O catalisador de atenção, suponhamos que isso daqui seja um folder. Ele tem que ser apresentado para o cliente desta forma, ou seja, de frente para o seu cliente e não para você. Você não decora o texto. Olha bem a importância disso daqui. Não decore o texto. Estude o texto, mas não decore.
A partir do momento que você estudou o texto, você tem uma linha de raciocínio do seu folder, ou seja, você vai apontando com uma caneta ou lapiseira, nunca com o dedo, que é muita falta de educação. Você, por exemplo, ficar apontando com o dedo um material ilustrativo para um cliente. Isso não é postura de um vendedor profissional. Utilize uma caneta. Primeiro, material ilustrativo de frente, a leitura, né, de frente para o cliente. Utilize uma caneta, uma lapiseira e vai apontando nos pontos importantes da sua apresentação. E sem decorar o texto. Simplesmente mostrando que você conhece o que está escrito ali, porque você tem conhecimento daquilo que você está fazendo, mas sem decorar, ok? E demonstrando com uma caneta. Segunda dica que eu vou dar para vocês: não entregue o material ilustrativo para o cliente antes de fazer a apresentação. Apresente todo o material primeiro, virando as folhas e sempre apontando com uma caneta. No final da apresentação, peça ao cliente se ele ainda tem alguma dúvida e se você foi claro na sua explanação. Se ele dizer que está tudo ok e é um material que você tem de sobra para deixar aos clientes, só entregue para ele após a sua demonstração. Feita a demonstração, você entregue o produto para ele. Por quê? É uma forma de você manter a atenção dele naquilo que você está expondo. Esta é uma das melhores ferramentas que você tem para catalisar a atenção do seu cliente. Outra coisa que funciona muito é você ter uma amostra grátis. Se você tem uma amostra grátis, não entregue ela de imediato para o cliente. Olha, eu vim aqui te trazer uma amostra, eu quero te mostrar um produto que nós lançamos, está aqui o produto. Não, faça uma demonstração primeiro do produto, depois que você demonstrou o produto, deixa o produto contigo ainda, não entrega para ele agora, entrega para ele na saída, ou seja, mantém ele sintonizado com atenção naquilo que você tem para oferecer para ele, ou seja, para você ofertar a ele. É uma forma de catalisar a atenção do cliente e funciona muito bem, desde que você utilize a amostra de forma adequada, ou seja, não entregue para ele de imediato. Se você levar uma amostra embrulhada, melhor ainda, porque ele vai ficar curioso naquilo que você tem ali e ele vai ficar com a atenção totalmente voltada naquilo que você quer passar para ele. Outro catalisador muito importante é você observar o ambiente na sala do seu comprador. Por exemplo, se ele tem um quadro de um cavalo dentro da sala, é um cliente que gosta de cavalo. Que tal, antes de entrar no assunto de venda, falar um pouquinho de cavalo? Se você tem um cliente, em cima da mesa dele tem aqui um porta-retrato com a figura de uma criança, por exemplo, e ele tem uma certa idade. Poderá ser um filho mais novo ou poderá ser uma neta. E eu que sou avô, eu sei o quanto significa uma neta. Por que não falar um pouquinho de criança antes de falar de vendas? Com isso, você atrai a atenção do seu cliente. Se ele tiver um violão no canto da sala, fale um pouquinho com ele de música. Ele gosta de música, o violão está lá no canto dele, ele está demonstrando isso para você. Agora, muito cuidado, assunto de futebol, pescaria, religião e política não é adequado para quem quer atrair a atenção do cliente. Você não sabe o partido dele, você não sabe que time ele torce, se ele gosta do seu time, você não sabe a religião que ele tem. Então, fuja desse tipo de assunto. Agora, um assunto de música, de um animal, de uma criança, são assuntos interessantes para você catalisar a atenção do seu cliente. Você só vai entrar em vendas a partir do momento que você tiver certeza que o cliente está sintonizado naquilo que você tem para falar. Por exemplo, se você entrar numa sala e tiver um funcionário trabalhando com rádio ligado ou com computador com música, chega lá e desliga esse aparelho de forma instantânea. Logicamente que alguém vai olhar para você meio espantado, você fala, não, eu só estou fazendo um teste. Faz isso, comprove. Faz um teste com ele, desligue esse aparelho e depois emende uma pergunta imediata para ele. O que você estava ouvindo? Provavelmente ele vai dizer para você, música, ora as bolas. Estava vendo, eu estava ouvindo música. Sim, que música e quem estava cantando? Dificilmente ele vai responder para você da forma correta. Sabe por quê? Ele estava ouvindo a música, mas não estava sintonizado em quem estava cantando. Ele não estava sintonizado na música. Ele estava ouvindo, mas não estava escutando. Entendeu o que eu quero dizer? Às vezes o cliente está te ouvindo, mas ele está com o pensamento em outro lugar, está preocupado com uma duplicata que vai vencer,
está preocupado com as vendas que caíram, está preocupado com o DARF que está sendo preparado para ele levar no banco, ou seja, ele está com alguma preocupação e de repente você acha que ele está te ouvindo e não está te escutando. Então, muito cuidado com isso. Só entra em detalhes de vendas, em argumentações de venda, a partir do momento que você tiver certeza que ele está sintonizado naquilo que você vai apresentar, sintonizado naquilo que você está falando. Então, um catálogo, uma amostra grátis, um quadro na parede, um violão no canto, são todos subsídios para você buscar a atenção do seu cliente. Evite a ansiedade de entrar querendo vender. Evite a ansiedade de falar em vendas. Quebre o gelo do seu cliente. Converse com ele um pouquinho antes para depois você engatar a próxima conexão, que é a conexão onde você vai despertar no seu cliente o interesse naquilo que você está levando para oferecer a ele, ok? Assunto para a nossa próxima aula, ok? Então, até a próxima conexão.